Muito bom dia, investidores! Vamos dar início ao nosso panorama matinal, onde a gente fala um pouquinho aí sobre o micro e a macroeconomia. Falamos um pouco de Brasil, falamos lá de fora, como é que tá o resto dos países, né? E as bolsas, expectativas, como é que tá o mundo, né? E também comentamos sobre a parte das commodities aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. E começando agora sobre as commodities, a gente teve ontem o relatório do USDA, onde basicamente a gente teve um relatório um pouquinho mais negativo para a soja e também para o milho, porém o trigo aí ele veio puxando os dados, né? A gente vê pelo estoque mundial do trigo que ele ficou bem abaixo da expectativa, né? Ele ficou quase 7 milhões a menos aí da expectativa. E isso acabou puxando o trigo no pregão de hoje. Então a gente vê aí o trigo subindo 1,68% e o milho acaba indo na carona. Milho que ontem teve dados um pouco mais negativos, né? Acabou repercutindo, caiu 10 cents aí por bushel no pregão de ontem. Milho que veio basicamente assim, a gente teve a área plantada maior, a área colhida também ela deve ser maior, e apesar de a gente ter uma produtividade menor, por quê? Porque a gente vai ter condições ruins para o milho, né? A gente vê aí há 2 semanas já as condições degradando, mas com uma área plantada maior, por mais que a produtividade seja um pouco menor, e ela ainda assim veio acima da expectativa, né? A expectativa era 181 sacas por hectare, ela veio com 181,82, né? Um pouquinho acima da expectativa. Com a área maior, a gente teve uma produção elevada, né? A produção esperada seria na casa de 380 milhões de toneladas, e a gente veio aí com uma produção de 384. Basicamente, então, o que a gente vê aí, né? A gente vê uma exportação vindo em linha, então se manteve, né? O USDA manteve a exportação em 52, porém, a gente vê aí o estoque final, ele vindo acima do anterior, do dado de agosto. Então, no relatório de setembro, a gente teve aí um aumento de quase 0,5 milhões de toneladas, né? E vindo acima, 2 milhões, quase 2 milhões e meio acima da expectativa do mercado. Isso aqui são dados totalmente negativos para o milho. E hoje, basicamente, o que a gente vê de um milho subindo realmente é por conta dessa questão do trigo, porque eles são culturas concorrentes, né? Basicamente, para fazer tanto para a ração animal quanto para o consumo humano, né? Então o trigo acaba puxando o milho no dia de hoje. Para a parte da soja, a gente também teve dados negativos. Então a gente teve aí uma área plantada maior do que a esperada. A gente teve uma área colhida também acima do dado anterior, né? E uma produtividade que ela veio abaixo do relatório de agosto. O relatório de agosto trouxe 57,05 sacas por hectare. E o relatório de setembro trouxe 56,15. Ele veio abaixo, só que ainda acima da expectativa do mercado. Tá? E de novo, no mesmo caso do milho, como a gente tem uma área plantada maior, acaba que isso impacta aí na produção, né? A produção também veio acima da expectativa, mas abaixo do dado de agosto, também repercutindo essas questões aí de qualidade das lavouras, que a gente vê a degradação. Na semana retrasada a gente viu uma queda de 5% para a soja, semana passada mais 1%, né? Então 6% aí de piora nas condições de bons e excelentes. É óbvio que isso ia impactar aí na produtividade. Então a produtividade menor acabou aí trazendo uns números teoricamente seriam altistas para a soja, mas ela veio muito parecido com o que o mercado havia esperado e acima, né? Acima da expectativa, ou seja, levemente acima, mas ainda assim com um tom mais negativo. E lembrando que o comprometido de venda dos Estados Unidos ele é muito baixo, então ele está em 32%, e esse ano a gente tem cerca de 30 milhões de toneladas a mais com relação ao ano passado, então a gente já está 8% atrasado na média dos 7 anos, e com relação ao ano passado estava em 44% as negociações, esse ano em 32%. Então as negociações estão bem atrasadas e tem mais volume de soja. Ou seja, antes o que estava puxando o preço da soja para cima é uma perspectiva de que nossos estoques eles vão ficar ruins. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa ter a dinâmica dos preços, os prêmios
eles precisam ser mais altos para quê? Para que a gente consiga reter essa soja dentro dos Estados Unidos para que o nosso estoque fique saudável, tá? Porque a gente não exporte toda essa soja e acabe tendo problemas lá no futuro, caso a próxima safra não seja tão boa e talvez a gente seja obrigado a comprar de outros originadores, né? Como, por exemplo, o Brasil. Aí, com essa questão de menos venda e uma perspectiva de um estoque acima da expectativa, acaba que o preço talvez ele não precise estar tão alto para segurar esse grão lá dentro. Sem falar que a gente tem outras questões também nos Estados Unidos, que é a questão do volume de chuva, que foi baixíssimo, né? E isso também impactou, além da produtividade, tanto do milho quanto da soja, também impactou aí no rio. O rio Mississippi, que é o principal vertente aí para escoamento dos Estados Unidos. É muito barato, eles colocam em barcaças lá, só desce o rio, praticamente não gasta nada para propelir, né? Ou seja, para mover esses barcos. Ou seja, só botar na barcaça e larga ele rio abaixo, praticamente é isso, né? Então fica muito barato o frete. Só que como os níveis da água estão muito baixos, a navegabilidade do Mississippi está muito ruim. As barcaças elas têm que ser menores, então isso já está fazendo com que retenha-se o grão lá dentro. Ou seja, o preço ele não precisa se manter tão alto e isso acaba impactando a dinâmica. Na parte dos prêmios, hoje à tarde a gente vai ter um vídeo mais explicativo sobre isso. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho também, né, para sempre estar informado. E hoje à tarde então a gente vai ter um comentário do Marcelo mais aprofundado para você entender definitivamente como é que funciona o prêmio, tanto para o milho quanto para a soja, né? O prêmio em sua essência. Então, basicamente, o que a gente teve no resumo de ontem foi dados mais negativos para o milho e dados mais negativos para a soja. Só tivemos dados mais positivos realmente aí para o trigo. Enfim, hoje o que a gente vê, uma continuação aí do movimento de queda para a soja, queda que foi bem expressiva para a soja ontem, né? Caiu cerca de 20 cents por bushel, puxando aí milho e soja caíram em média 2% nos contratos, né? Lembrando que a gente acompanha vários meses aí de vencimento. E hoje a gente vê uma continuação, então, soja caindo 0,22%, farelo cai 0,57% e o único do complexo da soja que sobe é o óleo, que sobe 1,07%. Muito provavelmente devido à questão do petróleo. Lembrando, gente, o petróleo veio lá da casa dos 70, veio subindo, isso aí em questão de 2 meses, e está lá batendo na casa dos $90 por barril. Então é uma alta bem expressiva, né? E hoje sobe mais 0,72%. Então isso aqui tende sim a puxar o óleo de soja para cima. Por quê? Porque ele acaba sendo usado aí para a parte do biodiesel. Falando de minério de ferro, hoje a gente tem mais uma alta de 0,47% e o minério de ferro está cotado a 860 yuans por tonelada. Passando agora para a parte de clima, o que a gente pode esperar? Lá nos Estados Unidos segue com volumes escassos de chuva, no cinturão praticamente não chove, né? E nos locais onde chove muito pouco mesmo. Cerca de 5 a 10 milímetros, ou seja, as condições lá das lavouras têm chance sim ainda de piorar para a semana que vem. Amanhã, lembrando, a gente tem aí um monitor de seca para acompanhar como é que está a degradação da questão hídrica no solo. Aqui no Brasil a gente começa a ver um pouco mais de chuvas, volumes baixos também, assim como nos Estados Unidos, não deve chover muito aqui, mas já aumentou a área onde pega essa chuva, né? Então antes a gente tinha uma chuva pegando só no sul, terminava aqui praticamente no Paraná, né? E agora a gente já vê uma chuva atingindo completamente o estado de São Paulo, a gente já vê chuva indo lá para Minas Gerais, Goiás. Também temos chuva praticamente na totalidade do Mato Grosso do Sul e um pouco de chuva aí para o sul do Mato Grosso. Isso aí já acaba, por mais que seja pouca chuva, né, acaba dando uma animada no produtor para fazer o seu plantio da próxima safra de soja e também do milho safrinha. Na parte de bolsa, a gente tem hoje bolsas mais negativas. Mas comentando como é que foi ontem, né? Ontem a gente viu o S&P 500 fechando em queda de 0,57%.
A gente teve Nasdaq, lembrando, Nasdaq é parte de tecnologia lá nos Estados Unidos, caindo 1,04%, que acaba puxando o S&P, né, que tem cerca de próximo aí de uns 30%, a carteira da Nasdaq, né? Então acaba que Nasdaq caindo puxa S&P. E a gente viu aí a velha economia, né? Dow Jones caindo apenas 0,05%. Dow Jones tende a ser uma bolsa mais tranquila, não tem grandes movimentações, né? Ela é uma bolsa mais estável. Por quê? Porque ela tem ativos que já estão bem mais consolidados, né? Não tem tanta volatilidade atrelada a eles. Por quê? Porque já são mercados mais maduros, né? Não tem tanto para crescer nem tanto para se ferrar. Então, acaba que faz movimentações menores. Para Ásia e Pacífico, a gente viu Xangai fechar em queda de 0,45. Inclusive, Ásia e Pacífico hoje toda no vermelho, né? A parte de tecnologia da China caiu 0,07, que seria a bolsa de Hang Seng. Temos Japão em queda de 0,26%, Coreia do Sul uma leve queda de 0,07, praticamente no 0 a 0. E temos aí a Austrália caindo 0,74%. A Austrália aqui lá na Ásia seria uma boa precificação para a gente, né? Porque eles também exportam muita commodity para a China. Na parte de Europa, tivemos dados péssimos. A economia da Europa está horrível. Basicamente, os dados lá, eles, a cada vez que saem piores. E diferente dos Estados Unidos, lá o pior não significa o melhor, né? Nos Estados Unidos, quanto pior, melhor. E para a Europa não é o mesmo cenário. Então a gente vê aí Eurostoxx caindo praticamente 0,9%. Dando o tom aí da Europa, né? Quem mais cai hoje é a Espanha com uma queda de 1,2%. Vamos dar uma olhadinha o que fez essa queda lá na Europa, né? Então a gente teve durante a madrugada sendo publicado aí o PIB da Grã-Bretanha e a gente vê uma queda de 0,5%. Ou seja, ele veio 1% abaixo do anterior e veio 0,3% abaixo da expectativa, ou seja, PIB ruim. Basicamente, os dados lá na Europa, eles estão mostrando o quê? Uma retração da economia europeia. E a gente vê a produção industrial também trazendo esse dado, veio com uma queda de 0,7%, abaixo da expectativa e também bem abaixo aí da anterior. Tá? A gente tem para o dia de hoje, na agenda, apenas alguns dados interessantes às 9h30 da manhã que tendem a mexer muito com o mercado, que é a questão de inflação nos Estados Unidos. A gente vai ter aí a avaliação mensal do núcleo, tanto do núcleo como o total, e a gente vai ter também a avaliação anual. Então esses dois dados, principalmente o do núcleo, que trata mais a parte de serviços, que é o que a gente tem que ficar de olho. Então, às 9h30 da manhã, dados super interessantes aí dos Estados Unidos que tendem a mexer com as bolsas ao redor do mundo. Lembrando que os Estados Unidos é uma bolsa muito forte e ela tende a puxar aí o restante das bolsas, né? Dá o tom aí para o dia. Quando a gente olha para a parte de futuros, a gente vê mercados esperando, aguardando esses dados. A gente vê um S&P praticamente no 0 a 0. E a gente tem uma Nasdaq que cai um pouquinho mais, mas também nada demais, né? Cai 0,14%, aguardando realmente esses dados das 9h30 da manhã. Para a parte de dólar, mesma coisa, o dólar aguarda o posicionamento desses dados, porque eles são muito relevantes para a próxima tomada de decisão do Fed. Fed que vem aí no dia 20 de setembro com a sua decisão de taxa de juros. Então, dado bem relevante para a gente ver o que podemos esperar para frente. Seria mais alta nas taxas de juros dos Estados Unidos? Uma manutenção? Quem sabe um corte mais próximo no futuro? Tudo isso a gente tem que acompanhar, por quê? Porque o Powell, em todos os seus discursos, falou: nós somos orientados aos dados. Não vamos tomar nenhuma decisão antecipada, vamos sempre olhar os dados da economia para ver se o que a gente está fazendo está surtindo efeito ou não. Então, dado muito importante às 9h30 da manhã. Pessoal, a todos um grande abraço e fiquem atentos. À tarde teremos aí um vídeo desmistificando o prêmio, tudo que você precisa saber para entender de uma vez por todas. Marcelão vai trazer super conteúdo pra gente e é isso. Grande abraço!